A viagem por 4 lagos italianos começa no Lago de Garda e na comuna peninsular de Sirmione, que tem um castelo antigo e ruínas romanas. Depois segue ao norte até o magnífico Castelbeceno. E então, atravessa as montanhas e desce até o Lago de Garda, onde está a extraordinária Villa Vittoriale. Ao oeste está o Lago de Iseo e a ilha de Monte Isola. É o menor dos 4 lagos da viagem. Seguindo a oeste está a antiga comuna de Bérgamo, construída sobre a cidade romana de Bergamo. O destino seguinte é o terceiro lago da viagem, o Lago de Como, que tem belas vilas em sua margem, inclusive a deslumbrante Villa del Balbianello. Atravessando as montanhas para oeste está o Lago Maggiore e a última parada. É um dos jardins mais bonitos do mundo, a magnífica Isola Bella. O Lago de Garda é o maior da Itália e, como os 4 lagos que serão mostrados no programa, foi formado com o degelo de geleiras. No extremo sul, desponta a Península de Sirmio, que se estende por 3 quilômetros dentro do lago. No meio dela está a comuna de Sirmione, com uma história que data da Idade da Pedra. Desde a época romana, sua posição estratégica tem importância militar e, durante séculos, ela foi envolvida na turbulenta história do norte da Itália. Isso deu a Sirmione seu principal cartão postal, o Castelo Scaligero, do século XII. Este é um raro exemplo de fortificação portuária medieval. O castelo leva o nome da poderosa família Scaligeri, que o construiu para guardar seus navios. Ele é cercado de água e tem 2 pontes levadiças, uma para pessoas e outra para navios. O castelo foi projetado para proteger a família dos inimigos e do próprio povo. As ameias têm um formato de cauda de andorinha típico do período, o que faz o castelo quase parecer de conto de fadas. Atualmente, Sirmione é um lugar turístico muito procurado e a cidadezinha cercada pelo lago fica muito movimentada no verão. Uma das melhores formas de chegar a Sirmione é voltar no tempo e fazer um agradável passeio num dos antigos barcos a vapor com rodas de pás, que foram convertidos para diesel. Eles navegam pelo Lago de Garda há mais de 100 anos. No extremo norte da península estão as Grutas de Catulo. O nome é inadequado, pois não se trata de uma gruta. Nem o poeta romano Catulo morou aqui. É verdade que ele morou numa vila próxima, mas isso foi muito antes de esta construção existir. A vila é uma casa de 3 andares de cerca de 150 depois de Cristo e foi construída para uma rica família patrícia. De fato, Catulo adorava este lugar e supostamente disse: "É com muita alegria que revejo Sirmione, joia das penínsulas e ilhas entre todas que Netuno recebe nos lagos transparentes e mares amplos." Ao redor do Lago de Garda existem comunas e vilarejos que, como Sirmione, datam da época dos romanos. Bardolino é um exemplo. Durante séculos, a pesca e a produção de azeite de oliva foram suas principais indústrias, até o turismo deslanchar no final do século XIX. Bardolino também é popular por causa do famoso vinho homônimo produzido nas encostas. Ao leste do lago, existe um profundo vale montanhoso e, pendurado na beirada de um precipício, há um mosteiro que parece desafiar a gravidade. Este é o Santuário da Madonna della Corona, um dos cartões postais mais impressionantes da Itália. Está localizado aqui porque, segundo uma lenda local, certa noite, no início do século XVI, moradores viram uma luz brilhante na encosta da montanha. Quando foram averiguar, encontraram uma imagem de Nossa Senhora segurando nos braços o corpo de Jesus. Em homenagem à estátua, construíram a primeira igreja, que tinha o tamanho de um único cômodo. Mas nos séculos seguintes, até o fim dos anos 1940,
o santuário foi ampliado para receber peregrinos e turistas. Mas como conseguiram executar esta obra num lugar que parece impossível? Todos os materiais foram baixados com corda nos primeiros séculos e depois, nos últimos anos, com guindaste. Subindo o vale por alguns quilômetros, encontra-se o impressionante Castelo de Ávio. É um dos muitos castelos que protegem o Vale Valagarina e o rio Adige. Foi uma importante rota comercial do norte da Europa para os estados italianos. No século XII, o castelo pertencia à família Castelbarco, que o entregou à República de Veneza 2 séculos depois. Então, ele mudou de mãos muitas vezes até o século XVII, quando a família Castelbarco o comprou de volta. Eles continuam sendo donos do castelo e o abriram ao público. O castelo é composto por 3 linhas de muralhas com 5 torres, inclusive a chamada Torre della Picadora, onde ocorriam as execuções. Inimigos e criminosos eram enforcados no topo da torre. Ao norte está o Castel Beceno. Localizado numa colina perto de Folgária, esta fortaleza majestosa é a maior da região de Trentino e comanda todos os aspectos do vale. Os primeiros documentos escritos sobre ele datam do século XII, quando ele pertencia aos condes de Appiano e servia de residência da família aristocrata da Beceno. Como todo castelo medieval, sua função era primordialmente defender. Isso é visível em sua posição estratégica, que torna o castelo inacessível, e em suas muralhas gigantescas, que formam 3 bastiões imponentes que possibilitavam fogo de supressão de todos os ângulos. Em 1470, o castelo medieval passou para as mãos dos condes Trapp, que o transformaram numa residência particular e fizeram melhorias durante o século XVI. Em 1973, a família doou o castelo para a província de Trento, que supervisionou sua restauração e o transformou num museu de sucesso. Agora, os turistas podem provar e manusear as armaduras e armas dos séculos XV e XVII e conhecer todas as técnicas de combate da época. Talvez seja mais tranquilo passear pelas ameias e desfrutar das paisagens deslumbrantes que cercam este castelo magnífico. A viagem agora deixa o vale e atravessa as montanhas voltando para o extremo norte do Lago de Garda. Com o pôr do sol, a luz se torna encantadora. O formato do lago é típico do processo chamado morena, que ocorreu com a ação de uma geleira há milhares de anos. A parte norte do lago é mais estreita e cercada por montanhas. Falésias enormes descem até uma estrada que abraça o litoral rochoso. Esta paisagem magnífica atrai turistas desde o período romano, e a maioria das comunas ao redor do lago se transformaram em resorts. Escritores teceram elogios à Garda ao longo dos séculos, inclusive Lord Byron e Goethe. D.H. Lawrence morou muitos meses na margem do lago e escreveu: "O lago é turvo e leitoso, as montanhas são azul escuro, o céu brilha, a luz queima dourada." Lawrence e sua mulher Frieda moraram em Gargnano, perto desta imponente residência, a Villa Bettoni. Este enorme palácio neoclássico e seus jardins bem cuidados se destacam no lago pela beleza. A parte central deste grande palácio é adornada por uma balaustrada de estátuas mitológicas. O jardim é separado da casa por uma estrada, então uma ponte conecta os dois. O palácio foi construído para a família Bettoni no século XVIII e está sob os cuidados dela desde então. No mesmo lado do lago, poucos quilômetros ao sul, em Fasano, grandes placas de mármore bege se encontram no topo deste mausoléu circular, de onde se avista uma cidadela muito estranha.
foi tudo construído pelo poeta, soldado e aventureiro Gabriele D'Annunzio. Ele passou os últimos 15 anos da vida enchendo sua Villa Vittoriale, de estilo Art Nouveau, com milhares de objetos de recordação. Do lado de fora, entre os jardins de cipreste, fica o anfiteatro livremente inspirado no de Pompeia. A propriedade tem uma entrada extravagante, mas talvez o aspecto mais surreal seja o cruzador de batalha Puglia, que D'Annunzio ganhou da Marinha Italiana em 1925. Ele tomou a decisão bizarra de içar o navio pela encosta e o atracou entre as árvores, com vista para a sua criação extraordinária, que agora é uma atração turística muito procurada. O sol se põe e o helicóptero segue para o aeroporto para abastecer. Com a luz do amanhecer, a viagem segue para o Lago de Iseo, o menor dos 4 lagos principais ao norte da Itália. Ele tem formato de foice e corta uma faixa azul profunda no sopé dos Alpes do Sul. Só tem 3 comunas principais, Iseo, Sarnico e Lovere, que são unidas por uma estrada costeira que oferece vistas deslumbrantes sobre a água. Despontando no centro do lago está o grande atrativo de Iseo, a bela ilha arborizada do Monte Isola, que chega a 600 metros acima do nível do mar. A ilha tem pouco menos de 2.000 habitantes espalhados por 11 vilarejos. Existem indícios de um povoado romano, mas não há ruínas de verdade. Sabe-se que a ilha pertenceu a um mosteiro antes de passar a ser da família Oldofrede, que governava a região. Durante o século XIX, suas maiores indústrias eram a construção de barcos e a fabricação de redes de pesca. Agora é basicamente o turismo, e o lugar é um paraíso para quem gosta de andar. Há barcas do continente para a ilha o ano todo, pois é um único meio de transporte. Ao norte do Monte Isola, fica a ilha de Loreto. Em 1910, um oficial da Marinha comprou esta ilhota e construiu um castelo gótico, além de um farol e de uma doca com ameias. Recentemente, a ilha foi posta à venda e dizem que o possível comprador era o ator George Clooney, mas ele acabou mudando de ideia. Ao leste do lago estão as pirâmides de Zone. Estes formatos incríveis, próximos da comuna de Zone, são resultado de uma erosão rara que ocorreu em depósitos de barro e cascalho parcialmente cimentados. A água da chuva carrega o barro das encostas da montanha, exceto num pedaço mais duro da rocha, que funciona como um boné ou como um guarda-chuva. Este espetáculo natural é extremamente raro e existem pouquíssimos lugares assim no mundo. Em 1984, as pirâmides passaram a ser protegidas numa nova reserva regional que tem cerca de 21 hectares. Estas pirâmides de terra também são chamadas de cabanas de pedra, chaminés de fada e, na França, de moças com penteados. Elas podem ter a altura de uma pessoa mediana ou de um prédio de 10 andares. A parte norte do lago é mais montanhosa e é possível ver os Alpes ao longe. Esta paisagem majestosa é admirada há muito tempo. Segundo o trecho de um diário do século XVIII, nunca estive num lugar tão lindamente romântico em toda a minha vida. Existem 2 maneiras básicas de se locomover pelo lago: pela estrada litorânea, que conecta as comunas e vilarejos, ou pegando as barcas que atravessam o lago todo dia. Mas, para as autoridades italianas, existe uma terceira maneira: o hidroavião. O controle de tráfego aéreo avisou que um deles está vindo do sul. Em terreno montanhoso, pousar na água costuma ser a única forma de usar uma aeronave de asa fixa. Durante o verão, os hidroaviões ganham reconhecimento combatendo incêndios, pois podem pegar água de um lago ou reservatório, voar rapidamente até um incêndio na montanha e voltar para pegar mais água várias vezes antes de precisar reabastecer. A viagem segue a oeste rumo ao Lago de Como,
e Bérgamo está no meio do caminho. A comuna moderna foi construída em cima da antiga cidade romana de Bergamo. 500 anos depois, ela foi destruída por Átila, o Huno, quando ele invadiu a Itália romana. Depois de devastada, a cidade voltou a crescer aos poucos e, em 1428, passou para o controle da República de Veneza, que fortificou a cidade que fica em cima de um morro. Hoje, essa área é chamada de Cidade Alta e dentro das muralhas estão a catedral, prédios do governo, praças sofisticadas, muitos museus e um castelo. Está tudo interligado por ruas estreitas que têm 500 anos. O lugar também é muito procurado para morar. Com isso, também é muito caro para se viver. Bérgamo tem dupla identidade. A antiga Cidade Alta se destaca em meio à moderna Cidade Baixa, que foi construída ao longo do século XX. Um funicular liga as duas áreas. O Lago de Como tem o formato de um Y invertido, e numa das pontas o rio Ada forma dois lagos pequenos. O primeiro é o Lago de Oldinate, que é cercado por casas e fábricas. O segundo é o Lago de Garlate. Ele é famoso por sua fábrica de seda do século XVII, que foi revitalizada nos anos 1950 com o acréscimo de um museu. Na junção com o Lago de Como está a comuna de Lecco. A cidade, localizada na margem leste do rio Ada, tem um passado que data do período pré-romano e é repleta de vilas centenárias e de arquitetura moderna. Tem vistas deslumbrantes das montanhas e, é claro, do lago. Lecco cresceu rapidamente durante a Revolução Industrial do fim do século XVIII e acabou se tornando um dos principais centros industriais da Itália. Atualmente, é a capital de uma área rica e produtiva que tem muitas vilas bonitas na beira do lago. O Como talvez seja o mais famoso dos 4 lagos mostrados nesta viagem. Com certeza, é um dos mais visitados, pois é perto da grande cidade de Milão, que fica a 60 quilômetros ao sul. O lago tem 50 quilômetros de extensão. Não é muito largo, mas é extremamente fundo. Em algumas partes, chega a ter 400 metros de profundidade. Assim como os outros lagos vistos, sempre foi um resort muito procurado desde a época do Império Romano. Desde então, os turistas admiram a água azul e relaxam em vilas luxuosas nas encostas arborizadas. Atualmente, grande parte das comunas nas margens do Lago de Como atrai muitos turistas, caminhantes, ciclistas e banhistas. A viagem segue a oeste rumo à junção, passando pela pitoresca comuna de Bellagio, localizada num promontório. Apelidada de Pérola do Lago, poucos lugares são românticos assim. Lindas vilas foram construídas para aproveitar as vistas magníficas. Os hotéis e restaurantes de Bellagio também fornecem vistas panorâmicas. A cidade é famosa por suas construções antigas, ruas de pedra e pitorescas escadas de seixos repletas de lojas. Foi Francesco Melzi Deril, conde de Lodi e vice-presidente da Primeira República Italiana, na época de Napoleão Bonaparte, que decidiu, no início do século XIX, construir uma casa de veraneio em Bellagio. Com isso, garantiu a popularidade da cidade como resort. A vila dele foi construída por volta de 1810 no estilo neoclássico da França napoleônica. A descoberta romântica das deslumbrantes paisagens dos lagos se espalhou pela Europa e além durante o século XIX. Os turistas exaltavam a beleza nos textos e mudaram a ideia que se tinha dos lagos. O romancista francês Stendhal fez sua primeira visita em 1810. O que dizer do Lago de Como, a não ser que é digno de pena quem não se apaixona perdidamente por ele? O céu é puro, o ar é ameno e dá para reconhecer a terra amada pelos deuses, a terra feliz que nem invasões bárbaras nem conflitos civis poderiam privar de suas bênçãos. Da janela de sua vila, com vista para o lago, ele escreveu: "Eu me isolo num quarto no 2º andar. De lá, tenho a vista mais bonita do mundo."
Sem dúvida, uma das vilas mais bonitas do Lago de Como está na ponta desta península arborizada, a Vila del Balbianello. Ela foi construída em 1787 no lugar de um mosteiro franciscano. No início do século XX, um empresário americano comprou e reformou a vila e o jardim. Agora, ela pertence ao Fundo Nacional da Itália e costuma ser usada como set de filmagem de filmes como 007 e Cassino Royale. Também no Lago de Como está a Ilha Comatina, que já serviu de fortaleza romana e foi disputada durante a época medieval. Agora é um lugar mais tranquilo e tem um restaurante muito frequentado. Num curto trajeto de barco, chega-se à comuna de Sala Comatina, localizada na enseada Zocca dell'Olio. O nome faz referência à produção em pequena escala de azeite de oliva no período medieval. Deixando o Lago de Como e atravessando as montanhas, encontra-se o Lago Maggiore. É o segundo maior da Itália e uma parte dele fica na Suíça. Uma das principais cidades em sua margem é Verbania. E daqui é possível conhecer um grupo de ilhas compradas pela família Borromeu no século XVI. Esta é a Isolino di San Giovanni. A Isola Madre é a maior do grupo. O palácio não é mais habitado, mas está aberto ao público, assim como o jardim, que foi projetado no estilo inglês no início do século XIX. A Isola Superiore é a única ilha da família Borromeu que continua sendo habitada o ano todo por cerca de 60 pessoas. A maioria dos turistas que vêm aqui também visitam a ilha que fica ao sul, a magnífica Isola Bella, lar de um dos jardins mais incríveis do mundo. Em 1671, esta ilha era uma pedra estéril com algumas casas de pescadores. Meio século depois, virou uma ilha paradisíaca, um grandioso galeão coberto de flores, ancorado na água azul do Lago Maggiore. Seu nome é uma homenagem a Isabella d'Adda, a esposa de Carlo Borromeu, que iniciou a transformação. Ele contratou um arquiteto para projetar um tipo de castelo onde agora fica o palácio e uma vila mais elegante no ponto mais alto da ilha. Apesar dos planos de Carlo, foram os filhos dele, Vitaliano e Diberto Borromeu, que realmente transformaram a Isola Bella. Abandonando o projeto original do arquiteto e deixando de lado a ideia da vila no centro, eles idealizaram o palácio e os jardins atuais. Com a arquitetura do jardim em andamento, milhares de toneladas de terra foram transportadas para a ilha para que se pudesse plantar a enorme quantidade de flores e árvores exóticas. Por todos os lados, há estátuas e detalhes arquitetônicos em meio aos desenhos geométricos perfeitos dos canteiros de flores. Até hoje, é preciso um exército de jardineiros para preservar este lugar encantado da passagem do tempo. Ao entrarem no jardim, os turistas são recebidos pelo anfiteatro e pelas vistas deslumbrantes que seu topo oferece. Este jardim italiano, com seus parterres e terraços barrocos posicionados em alturas diferentes e decorados com estátuas, obeliscos, escadas de pedra e balaustradas, é um lugar realmente mágico. Foi construído numa época em que uma família poderosa e rica teve uma visão que eles sabiam que só renderia frutos muito depois que se fossem. Quem faria tamanha obra hoje em dia? Na verdade, o palácio e o jardim só foram considerados concluídos em 1959. Continua sendo uma residência dos Borromeu e uma bandeira do lado de fora avisa aos turistas e aos moradores da ilha quando um membro da família está na casa. É realmente o lugar perfeito para encerrar esta jornada.